mas é porque eu senti que era interessante entrar nesse momento aqui e trazer algumas reflexões dentro à luz da cosmologia maia, né, para esse momento. É final de ano gregoriano, né? Quem acompanha aqui todo esse trabalho, toda essa trajetória da cosmologia maia, sabe que a gente não considera assim energeticamente a passagem do ano gregoriano, embora ela seja uma referência que a gente ainda está atrelada a ela por conta de viver nessa terceira dimensão, por ser ali o calendário vigente, né? Mas, então assim, por ter tantas pessoas assim que há tanto tempo se envolvem, né, ali numericamente com este calendário, então assim já fica ali pairando aqui pela nossa por essa nossa terceira dimensão aqui, fica pairando essa energia de final, de recomeço, de retrospectiva e coisas assim, né? Mas então como é que o que que eu percebo agora dentro desse universo, né, desse contexto da cosmologia maia em relação a esse momento aí de final de ano gregoriano? Então isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu acenar aqui para quem está chegando de repente comigo, tá? Eu vou deixar gravada essa live aqui, porque a ideia é que vocês possam, quem não está assistindo agora ao vivo, mas pegar esse vídeo aqui e assistir e refletir junto, né? E vir junto aqui entender esse momento. Então, assim, hoje, né? Vamos começar aqui um pouco antes de hoje, né? Nós estamos aonde? Nós estamos na onda encantada do espelho, né? E essa onda encantada, quando ela entrou, para mim e para muitas pessoas que trabalham com essa sabedoria maia, a gente naturalmente fez a conexão com o início do ano da tormenta, né, que foi de julho de 2020 até 24 de julho de 2021, ou seja, pegando aí boa parte do auge desse processo de pandemia que a gente passou, ainda está nos resquícios, ainda está assim dentro assim acredito que finalizando, mas passamos fortemente no ano tormenta, né? Por quê? Porque a tormenta, né, só para relembrar, é o segundo Kim dessa onda do espelho, e foi o Kim que estava ali no dia 26 de julho de 2020, então ela marcou esse período anual com a energia da tormenta, né? Então é inevitável que a gente, de alguma forma, retome um pouco esse período onde todo mundo teve que ali forçosamente se recolher, repensar, aonde tivemos que encarar essa tormenta e que passou por todo o planeta e todos os seus desafios de frente, e pensando no propósito do espelho, olhar francamente para as questões, assim, para as nossas ilusões, quebrar os espelhos das ilusões e olhar então para as nossas verdades, né? Isso falando bem resumidamente, né? Sem entrar em detalhes na onda. Mas, assim, então, nesse momento, o que eu sugiro? Que você, assim, retome um pouquinho as lições que você teve nesse ano tormenta, né? E que você teve nesse período aí, então, de julho de 2020 a julho de 2021, principalmente, e perceba, assim, que lições que esse auge, que esse período aí trouxe para você, para a sua vida, o que fez você refletir, você parar para pensar, porque foi um momento onde a gente estava no automático, numa série de coisas, a gente teve que parar para olhar para a vida de uma outra maneira, com mais profundidade, prestar mais atenção no que realmente a gente dava valor, né? Então, procure observar, né, lembrar o que você tocou na sua vida nesse momento, e agora que a gente está passando novamente pela onda do espelho,
como que esses aspectos se refletem agora como lições? Quais são as lições que você consegue trazer e refletir na sua vida agora? Traga esse propósito do espelho como uma oportunidade de refletir as lições. Quais lições você acessou com tudo isso? Quais as lições que você sente que já está conseguindo colocar em prática? O que você ainda pode colocar em prática? Aí já pegando um pouquinho do gancho do ano gregoriano, então o que você pode colocar em prática, espelhar na sua vida, refletir na sua vida de uma forma mais íntegra agora em 2022, né? Já que essa onda tava assim, a gente está atravessando ela justamente nessa virada numérica, né? E aqui vale bastante colocar que é uma virada numérica, simplesmente numérica, porque energeticamente, astrologicamente, cosmicamente, a gente sente a entrada realmente de um novo ciclo lá para março, quando a gente tem ali o equinócio, né? De outono no hemisfério sul, de primavera no hemisfério norte, quando realmente inicia, por exemplo, o ano astrológico. Aí você tem uma configuração ali dos astros que justifica realmente essa entrada de um ano novo, né? Mas numericamente, e por conta da gente já viver tanto tempo dentro dessa frequência, né, de virada numérica, a gente acaba, assim, muitas pessoas pensando da mesma forma, né, vibrando a mesma intenção de término e começo, término e recomeço, então essa energia de término e recomeço vem à tona. Então, traga esse propósito do espelho, né? Primeira dica aqui, traga esse propósito do espelho de refletir as suas verdades para 2022, tá? Não deixa de ser um bom propósito para qualquer momento da vida, inclusive para esse. Procure observar, assim, como é que você lida com as tormentas da sua vida, né? Como é que você tá, o que você aprendeu, que recursos que você está usando hoje em dia, que melhorou a sua forma de lidar com as tormentas da vida, né? Então, em vez de você ficar à mercê das dualidades, dos furacões, como que você pode transitar por isso e procurar e acessar uma estabilidade dentro dos tumultos, né? Então, assim, inclusive a onda encantada anterior da serpente, pelo menos para mim particularmente, ela mexeu fortemente com com as entranhas, deu umas cutucadas ali em uns pontos que a gente precisava sentir, ver, e aí agora o espelho ele mostra a realidade, fala, ok, você teve aprendizados, cutucou em alguns pontos, e agora? Como que você traz isso para a sua vida adulta, né? Sempre quando a gente está falando assim dos selos brancos, né, como eles se reportam à direção norte, eles têm essa coisa assim de fazer a gente olhar para o nosso adulto, para nossa postura mais adulta na vida, mais madura, mais refinada, mais conectada com os mestres, com o nosso mestre interno, né, com os nossos orientadores, com os nossos mentores espirituais, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer aqui. Segunda coisa, nós encerramos ontem um ciclo de 65 dias, né? Isso é uma coisa que poucas vezes é falado, mas inclusive no curso que eu fiz com a Margarete, no curso de formação, a gente menciona isso, que são as estações galácticas. Então aqui, né, só mostrando aqui o Tzolk'in, aqui, né? Esse Tzolk'in aqui ele é bem grandão, tem que ir um pouquinho mais para trás. Então aqui, esses 260 Qins, eles podem ser subdivididos em 4 grupos com 65 Qins cada. São chamados as estações galácticas, tá? Ontem a gente encerrou um desses ciclos. São 4 estações, cada uma
com uma direção, cada uma relacionada a uma cor, né? No caso vermelho, branco, azul, amarelo, e os selos que fazem essa regência dessas 4 estações são os selos que fazem parte da família que contém o Sol, a Águia, a Serpente e o Cachorro, esses 4 selos, tá? No curso lá eu explico direitinho por que são esses 4 selos. Outra coisa, então a gente encerrou ontem o ciclo da águia, o ciclo dos 65 dias da águia. Então, os dias fortes desse ciclo, dessa estação, eles são marcados por aquelas frases que falam assim: sou um Kim polar, estabeleço o espectro galáctico, ou faço alguma coisa com o espectro, né? Então, elas conectam esse espectro galáctico dessas 4 cores, dessas 4 forças, dessas 4 energias, e trazem mais fortemente esse espectro para a Terra, né? Captando, estabilizando, aprofundando e espalhando, tá? E hoje, então, né, que é o 3º dia da onda do espelho, isso sempre vai acontecer no 3º dia da onda do espelho, tá? Seja em que momento for que isso aconteça no decorrer do ano gregoriano, a gente tem então o Sol elétrico, e o Sol elétrico marca a entrada dessa estação galáctica do Sol, né? Então sempre assim é marcado pelo próprio selo que inicia ali o circuito de 65 dias, né? Hoje é Sol, então a gente está iniciando a energia do Sol. Sempre vai iniciar, essas estações, elas sempre iniciam no tom elétrico, então é sempre ativando realmente aquela força, né, dando o start, a ativação. Então, vamos pegar esse processo de reflexão profunda, né, que o espelho traz para gente, e ainda mais assim, agregando isso a esse momento, né, de final de ano gregoriano, e trazer um pouco mais de luminosidade, né? O que o Sol pede para nós a partir de hoje, nesses próximos 65 dias? Que a gente traga mais luz para os nossos processos, né? A águia, que neste calendário, né, nessa cosmologia, ela vai estar ligada aos selos azuis, ela vai estar ligada à direção oeste, né? Eu digo aqui que há uma diferenciação porque normalmente a águia, ela é um animal muito relacionado ao leste, né, em boa parte das tradições, assim, porque ela traz a visão, a primeira visão, né, ali o amanhecer da visão das nossas vidas, ela tem esse aspecto visionário. Mas aqui eu sinto a águia, ela trazendo essa visão mais interna, mais intrapsíquica, mais ali, mais subjetiva, embora a águia sempre trate um pouco dessa coisa subjetiva, mas nessa posição, né, nesse contexto aqui, é um trabalho mais interno mesmo, né, mais de autoobservação. Então a gente sai desse universo mais de autoobservação e vai para um momento mais luminoso, tá? E que é a energia do Sol. Então vamos trazer essa luz, vamos trazer essa luminosidade para o que a gente pretende fazer, para o que a gente quer olhar, mesmo que nós estejamos num processo que esteja mais interno na nossa vida, que a gente traga mais luz para dentro, né? Que a gente traga mais luz para as possibilidades. Essa luz do Sol, ela traz mais um sentido de progresso, um sentido esperançoso, né? Seja qual for o momento que você esteja passando, traga mais luz para isso. A luz sempre vai trazer outras alternativas, outras possibilidades, ela sempre vai clarear um pouco mais o processo. Ela traz um respiro, ela traz um alento, ela traz um toque mais novo, né? Traz um sentido de novo, assim, de peraí, que tal se a gente pensar assim, né? Traz, enfim, como o próprio nome diz, traz essa luminosidade.
O Sol traz essa energia do fogo transformador, né? Sem exageros, lógico, porque luz demais, fogo demais também ofusca, né? Mas é no sentido de trazer né, essa abertura aqui. Então, hoje a gente está começando a ativar. Então, fiquem com essa perspectiva nesses 65 dias de hoje em diante. Bom, aí a gente entra, que aqui eu anotei algumas coisas que veio uma série de informaçõezinhas para eu trazer para vocês, e aí eu anotei para não me esquecer. Senão depois eu chego e falo, mas tinha que ter falado isso também, né? E aqui a gente entra então também num terceiro aspecto que sempre a onda do espelho traz, né? Que é inerente à onda do espelho, seja em que momento do ano gregoriano que ela aconteça, né? A gente passa então pela coluna do meio, né? Aqui, deixa eu vir mais para trás aqui, ó. A coluna do meio, né? Que é a coluna mística, né? Essa coluna, a sétima das 20 colunas que tem no Tzolk'in. Então, essa coluna mística, né? Você percebe que aqui você não tem nenhum portal, enquanto na onda anterior da serpente a gente passou aqui, né, por 10 portais, né, um atrás do outro, pá, e ainda por cima teve até, se não me engano, teve eclipse, né, no meio em um dos portais, mas não, teve o solstício, né, não sei se acho que o eclipse foi antes, mas teve o solstício, né, no meio dos portais. O dia do solstício, foi portal, foi assim, né, bem recheado. Foi no humano galáctico, né, levando a gente para uma oitava maior de reflexão. Aí a gente chega aqui que é como se fosse um vazio, um funil. Então a gente vai estar, inclusive, atravessando a partir de amanhã, a partir da energia aqui do dragão autoexistente, a gente começa então a passar por esses 20 dias de coluna mística. E esses 20 dias, eles vão então, a gente vai atravessar o ano gregoriano dentro dessa coluna mística. E inclusive eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, tá? Que eu até vou deixar nos stories lá para vocês. Nesse vídeo eu explico melhor o que é a coluna mística, para quem quiser entender mais. Mas de qualquer forma, vocês percebem que ela não tem nenhum portal. Mas ao mesmo tempo é como se ela fosse, são 20 dias onde a gente cai num vazio, né? E é um momento assim de soltar, de entregar, de deixar a coisa fluir. Talvez seja um portal único, porque ele está no sétimo, na sétima coluna. E toda vez que a gente está lidando com o 7, a gente está lidando com um poder de transição, um poder místico que conecta com algo mais elevado. Então, atente para esse momento, assim, bem interessante a coluna mística desse atual Tzolk'in está acontecendo agora, porque proporciona que a gente vá um pouco para esse vácuo, para esse vazio, e aonde a gente tem a oportunidade de perceber as coisas assim com menos julgamentos e com mais simplesmente acessando o nosso eu observador, tá? Então, atentem para esse período. É um período que algumas pessoas sentem de uma forma com mais sensibilidade, né? Imagine assim você em queda livre, sem susto, né? Assim, lógico, às vezes no começo pode dar aquele frio na barriga, mas é a liberdade de estar simplesmente fluindo. E dentro desse fluir, né, desse funil, dessa peneira, o que fica? O que realmente fica de verdade? O que realmente fica de valoroso para você? Tá? Essa é a reflexão que eu deixo também sobre a coluna mística.
Amanhã, provavelmente, no meu post diário, eu vou estar falando também um pouco dela, mas tem esse link, né? Se você for lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo falando sobre coluna mística, tá? E também eu deixei até já nos meus stories, tem um link onde também no meu canal, onde eu falo sobre um vídeo que eu falo sobre o Sol, especificamente sobre o selo Sol, aí para quem é do Sol, é bem interessante assistir. E do meio do vídeo em diante, tem algumas considerações específicas do Sol e tem uma meditação para você entrar na energia do Sol, para você ser o Sol, para você mergulhar no Sol, tá? Despertar esse Sol dentro de você. Então, vale a pena também vocês assistirem, tá? Bom, dentro do conjunto das 13 luas, que começou lá no 26 de julho de 2021, atualmente nós estamos na sexta das 13 luas, que é a lua rítmica, né? Lua rítmica do lagarto. Quem não assistiu o meu vídeo falando sobre a lua rítmica e todos os aspectos dessa lua, né? Também está no meu canal, tá? Lá no canal no YouTube também tem o vídeo falando sobre essa lua rítmica, inclusive trazendo as informações atreladas ao Kim que essa lua rítmica está vibrando, que é da mão rítmica, que é o sexto Kim da onda encantada do vento, né? O vento, estamos percorrendo o vento nesse atual ano maia, né? Então o vento sempre começa a balançar ali a nossa vida, a soprar coisas, a levantar poeira, a sugerir mudanças, a pedir para que a gente olhe para outras direções, né? Tudo isso tem a ver com o vento. Então, a gente está nessa sexta lua, a mão rítmica pedindo para a gente equilibrar as coisas. Então, sempre quando eu penso em mão rítmica, é o que eu seguro, o que eu solto aí das minhas mãos. E aí eu estou trazendo esse aspecto da lua rítmica também, porque assim, sempre na passagem do ano gregoriano a gente está na lua rítmica, tá? Porque a época dela é essa. A gente vai estar na lua rítmica, se não me engano, até o dia 12. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se é isso mesmo, mas eu acho que é até isso, até o dia 12, porque no dia 12, peraí, deixa eu ver aqui. Não, no dia 9, porque no dia 10 de janeiro a gente muda para a lua ressonante, para a lua 7. Então, até o dia 10 de janeiro, a gente está na energia do tom rítmico. E aqui acontece uma curiosidade, um aspecto, uma sincronicidade também que eu achei interessante, porque o primeiro dia do ano gregoriano, esse ano, vai ser um dia também no tom rítmico. Quando isso acontece dentro da Lua, né, a gente tem ali o que alguns, assim, dentro do trabalho da cosmologia maia, né, costuma se chamar da tartaruga mágica, mas isso significa que é quando o dia tem o mesmo tom da Lua. E isso vai acontecer no primeiro dia do ano gregoriano, né? A gente vai estar na noite rítmica dentro da Lua rítmica. Então, potencializando o tom rítmico, o tom do equilíbrio. Então, traga esse aspecto aí. Aqui, a mão rítmica é o oculto do meu oráculo. Tá punk aqui. Pois é, a mão rítmica atualmente é o selo antípoda do Kim que eu tô vivendo na minha vida, que é a terra rítmica. Então eu também tive assim uns momentos assim bem assim, essa mão aí ela veio com tudo para cima de mim para eu olhar questões aí muito importantes na minha vida, tá? E quando é oculto, traz coisas à tona que a gente nem imaginava, né? Ainda no antípoda são coisas que você até sabe, mas estava meio que empurrando com a barriga, aí a coisa vira, né? E fica ali de cara para você ver. Bom, então esse primeiro dia do ano gregoriano, 1º de janeiro, vai ser noite rítmica, né? Que tem um Kim muito bonitinho, que é o Kim 1, 2, 3, né? Eu acho bonitinho. 123, né? A noite rítmica.
E aí o que que a noite rítmica traz, né? Pensando aí que então quando a gente tá no tom rítmico, a gente está mexendo com uma ideia de balança, né? De fazer balanço, de colocar na balança, de buscar o ponto de equilíbrio, de conectar com o eixo, fazer com que as partes fiquem mais equilibradas, o que está dentro com o que está fora, eu e o outro, achar o ponto, o fiel da balança, o ponto médio, né? Procurar encontrar esse ponto médio para estar em paz, né? Encontrar então esse meio termo, né? Então aí a energia da noite, ela pede para que a gente vá para dentro, para que a gente se recolha na nossa noite. Ou seja, a noite, se vocês observarem, ela é um selo que lembra como se fosse uma tenda. Então, chamando você para ir para dentro, para sua casa pessoal, para sua casa interna. Dá uma recolhida, procura equilibrar e balancear as coisas, né? Veja os prós e os contras. Entre num acordo com as suas dualidades, né? Com as suas tormentas internas e entre no eixo, né? Encontre o eixo desse pêndulo, dessa movimentação. A movimentação vai continuar, mas tem algo dentro de você que precisa se alinhar para você prosseguir, para você ter mais segurança do que você quer e do que você está levando para frente na sua vida. Isso não significa acomodar-se, tá? Percebam a diferença. É equilibrar-se, é encontrar o eixo, algo assim que apazigua, não que acomoda, é diferente, tá? Então, percebam isso na vida de vocês nesse momento, como que chega esse chamado de aprumar-se, encontrar o eixo. Assim como vocês, é recomendável que você faça isso dentro de você, faça isso no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho. Use esse momento, não só esse dia, mas esses dias dentro da lua rítmica, para poder encontrar esse eixo, né? Para poder encontrar esse ponto. E de repente traga essa sabedoria também para o ano de 2022, né? Que nesse ano eu possa refletir, além de refletir as minhas verdades, manter a minha luz acesa com o sol, que eu possa estar mais dentro do meu eixo, né? Porque a gente passou aí por situações que bagunçaram bastante, chacoalharam a gente de monte, e agora a gente precisa reencontrar aonde está o eixo. Só que agora a gente tem a oportunidade de reencontrar, reconectar esse eixo de uma maneira muito mais íntegra, muito mais honesta, muito mais inteira, integrando mais coisas do nosso ser, sem ficar escondendo algumas coisas, sendo mais verdadeiros, né? Sendo mais simples até. Então, tudo isso é a pedida dessa energia da noite rítmica. Então, procure trazer essa reflexão para esse dia, né, num ciclo maior, dentro da lua rítmica, que vai até o dia 9, e pensando num ciclo maior ainda, ao longo desse ano de 2022, por que não? É importante, é válido, né? Precisamos. Outra coisa também interessante, né, de observar, acompanhando esse mergulho da noite rítmica, né? Legal. Aqui a Patrícia falando que bela mensagem. Então, assim, acompanhando essa ideia, essa energia da noite rítmica, da lua rítmica, nós estamos também esses dias na lua minguante, né? Por falar em lua, estamos na lua minguante. E a lua minguante, ela não é uma lua assim para, né? Não é uma assim, não é lua cheia, né? Não é lua crescente. É uma lua assim que ela parece que ela vai minguando, né? Então ela vai descamando algumas coisas, ela vai dissolvendo algumas coisas, ela vai pedindo inclusive para que você solte, né?
desapegue, solte de algumas coisas. E essa ideia de soltar coisas, desprender-se para estar mais leve para o novo, né? A lua nova, se não me engano, entra agora no dia 2. Então, assim, estar mais preparado para o novo, né? Combina com esse processo da noite. Imagine essa energia dessa busca de equilíbrio, dessa noite rítmica, como um momento assim de você dar uma arrumação interna, uma arrumação na casa. Essa época de janeiro, né, é uma época bem propícia para fazer essa arrumação, né? Ela acaba sendo, de certa forma, até uma preparação para a entrada do ano ali astrológico que vem em março, né? E vem depois do carnaval, sei lá. Tem essa também, né? A gente ainda é muito regido pelo antes e pós-carnaval. Vamos ver, né? Nem sei se vai ter carnaval como a gente estava acostumado, mas enfim, acaba sendo uma referência aí, né? Olha que legal, lua minguante em Libra, que fala sobre esse equilíbrio também. Isso eu não sabia, porque eu não sou astróloga, né? Eu apenas assim sou observadora, sou assim, assim procuro estar conectada ali com as luas, né? Com o que está acontecendo. Gosto de acompanhar ali os movimentos astrológicos, mas não tenho assim esse conhecimento técnico. E aí aqui eu me aprofundo mesmo na cosmologia maia, mas é muito legal a gente perceber quando as coisas sincronizam, né? Essa informação aí, então, da Lua em Libra fechou, né? Então, essa é a pedida. Então, eu tô sentindo que esse final de ano a coisa é mais assim, recolhe um pouco, entenda-se um pouco, apazigua, né? O próprio Kim da Noite Rítmica, ele cita no final algo como estou em paz. Estar guiado pela energia do tom rítmico significa estar guiado por si mesmo. Então, não adianta você ficar buscando muito aqui, ali e acolá, né, a orientação. A principal orientação, ela está aqui com você. Você é responsável por manter o seu equilíbrio, por manter a sua casa, e, enfim, ou toda a casa da qual você tem responsabilidade em equilíbrio. Eu não digo nem em ordem, né? Em ordem também, porque a ordem tem a ver com o propósito do espelho, mas não é aquela ordem rígida que a gente está acostumado, é a ordem real, é a ordem que funciona, é a ordem onde as coisas acontecem harmonicamente, sincronicamente, porque existe clareza, porque você sabe onde estão as coisas, né? Porque você tem mais consciência da verdade, de tudo, tá? Então a dica é essa, né? Procure se aprumar, encontre o seu eixo, organize-se internamente, organize sua casa, organize o seu espaço sagrado, organize seu altar, tá? Se você tem ali um espaço para isso, reencontre os seus pontos seguros, né? Reconecte com os seus verdadeiros sonhos. Isso é muito interessante e tem muito a ver com o que a gente geralmente busca nessa época do ano. Quais são os meus sonhos mesmo? O que eu quero realizar no ano de 2022, né? Pensando no ano gregoriano, né? A gente traz um pouco dessas expectativas, querendo ou não, né? Então, assim, conecta com isso. Quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos mesmo? O que realmente eu quero? Aonde realmente eu quero chegar? Quais são os recursos internos que eu tenho para começar a trilhar esse caminho na direção desses sonhos, né? Então, assim, realizar o sonho, resgatar ele e colocar ele na ordem do seu dia a dia, tá? Essa onda do espelho, ela fecha com a energia do cachorro cósmico, que é o Kim 130, que vai estar aqui exatamente no meio, né? Aqui no entroncamento central da coluna mística, né? Cachorro cósmico e macaco magnético.
Então, esse cachorro, no final das contas, assim, é a oportunidade de transcender pelo coração, né? Aquela verdade que e o coração simplesmente sabe, e ponto. E é por aí o caminho, né? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, quer saber mais sobre o Sol? Tem vídeo do Sol no meu canal. Quer saber sobre a coluna mística? Tem vídeo da coluna mística. Quer saber sobre a lua rítmica do lagarto e a sabedoria do lagarto? Tem o vídeo também no meu canal no YouTube sobre a lua do lagarto, tá? E agora, então, eu deixo para vocês aqui o meu abraço, né? As minhas boas vibrações, né, para esse momento, que vocês façam uma boa travessia aí numérica desse ano. Tem uma outra coisa que eu agora falando em travessia numérica eu me lembrei, né, que o ano de 2022, né, ele vibra o número 6, né? Que é justamente o que? O número 6 é o número do tom rítmico. O tom rítmico está dentro do número, ele é também o número 6, né? Então, olha só que louco, né? A gente tá na lua rítmica, que normalmente, que sempre acontece nessa fase, ok? Que tá com o tom 6. O primeiro dia do ano maia vai ser noite rítmica no tom 6. E numericamente, o ano de 2022 também vibra o número 6. Então aí, ó, vocês que são, que gostam de numerologia, atentem para isso, né? Para essa vibração do 6, né? Para como que tá indo aí toda essa conexão aí com a energia do número 6, né? Bom, eu poderia falar mil outras coisas aqui, né? Se deixar aqui, eu fico a tarde inteira falando aqui, teria até outras coisas para falar sobre esse número 6, mas pense assim, né? 6, 3 e 3, equilíbrio, né? Vamos encontrar o nosso eixo, vamos encontrar o nosso equilíbrio, vamos conectar mais com o nosso amor próprio, vamos assim tirar um pouco né, desanuviar um pouco isso e respirar mais equilibrados, né, com mais consciência. É isso que eu trago para vocês hoje, é isso que eu desejo para vocês, certo? E a gente se encontra aí nos próximos momentos da vida, de repente, tá? Então, um ótimo dia, uma ótima passagem de ano gregoriano para todos. Estejam todos na luz. Arro in Lakesh.